Olá pessoal, eu sou o Igor Miranda e eu serei o seu professor na disciplina de História, área de Ciências Humanas. Na aula de hoje falaremos sobre startup, uma modalidade de negócios que ganhou espaço com o advento da internet, considerado modelo de empresa e gestão empreendedora no mundo globalizado. Vamos compreender como essa nova modalidade de empreendedorismo adquiriu características diferentes da que vinham sendo adotadas até então. E também veremos quais públicos ela atinge. Para você conhecer um pouquinho mais de startup, de uma maneira bem simples, eu tenho um vídeo, cujo link está na nossa plataforma, para você acessar, que vai te explicar, de uma maneira bem simples, o que é uma startup, como ela funciona, o que ela tem de diferente das outras empresas. Que negócio é esse que nós estamos falando? No link que está ali, você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse setor que está se desenvolvendo bastante no Brasil e no restante do mundo. Dá uma olhada lá para você conhecer melhor o que é uma startup. Uma startup, basicamente, eu posso dizer que é um negócio de baixo investimento. Ou seja, você tem uma ideia e você não tem muito dinheiro para investir, mas você acha que essa ideia é boa, você acha que essa ideia soluciona um problema ou uma necessidade que as pessoas tenham. Você então tenta colocar essa ideia em prática com um pouco de dinheiro que você consegue reunir, um pouco de investimento que você tem. Se a ideia for realmente boa e ela conseguir sobreviver, a lucratividade, o sucesso vai ser garantido. Como você geralmente está falando de uma ideia que está surgindo, uma empresa, um negócio em cima de uma ideia que está surgindo, com pouco capital, com pouco recurso, nós estamos falando de algo muito espontâneo. Não é uma grande empresa com muitos funcionários, vários departamentos, não. Nós estamos falando geralmente de gente jovem que está reunida, acredita nessa ideia, tem uma relação muito mais descontraída com o trabalho e está disposta a fazer essa ideia acontecer mesmo com todas as dificuldades que eles encontram na hora de empreender. Portanto, startups, elas estão muito ligadas às tecnologias digitais, à internet, ao e-commerce, globalização e principalmente aos jovens. Se você está falando de startup, você está falando de gente jovem também. Olha, se eu for olhar para as startups, para o ecossistema das startups, eu vou conseguir perceber algumas informações que são essenciais para a gente entender esse ecossistema. Quase a metade do público-alvo das startups são jovens. São pessoas que estão entrando no mercado de trabalho ou acabaram de se formar e trazem uma ideia, enxergaram um problema ou uma necessidade e acham que podem contribuir para resolver esse problema ou suprir essa necessidade. Por isso mesmo, boa parte dessas startups, elas estão operando no que a gente chama de setor B2B, ou seja, negócio para negócio. É uma empresa pequenininha que está atendendo uma outra empresa geralmente maior. Esse pessoal da startup enxergou um problema que essa empresa grande tem e está oferecendo uma solução para esse problema. Perceba, eles estão vendendo essa ideia para uma empresa maior. A menor parte das startups está no segmento que nós chamamos B2C, ou seja, de negócio para cliente. O que significa dizer que aquele grupo de pessoas, aquela empresa que está nascendo, então está atendendo a clientes, pessoas físicas como eu, como você. Mas a maioria delas está operando no segmento negócio para negócio. Além disso, você vai perceber que a maior parte das startups brasileiras
operam na área de educação, agricultura, e-commerce, bem-estar, finanças, são as áreas que mais atraem o setor das startups. Se você fizer uma contagem delas, vai perceber que a maioria dessas empresas está operando dentro desse setor. Aliás, pouquinho mais da metade das startups, cerca de 55% das startups que existem no Brasil já passaram por aquela fase inicial, que é onde os negócios acabam fracassando. A maior parte delas, cerca de 55% delas, já está em operação e já está na fase de tração, ou seja, elas já estão funcionando, conseguiram sobreviver àquele estágio inicial. Gente, você já conhece, já ouviu falar startups. Um filme, um documentário, um amigo te contando como é que é uma startup, como é que é trabalhar lá dentro, como é que é estar nesse ambiente. Nós estamos falando de gente jovem, que está começando no mercado de trabalho e que está arriscando tudo em cima de uma ideia. Essas pessoas têm uma atitude muito mais descontraída em relação ao trabalho. Então você vai ver um ambiente muito mais relaxado. Muito difícil você encontrar gente de gravata, terno, geralmente chinelo de dedo, uma bermuda, horários muito flexíveis, uma sala de jogos, a possibilidade de você levar o seu animal de estimação para o trabalho. Ela é muito mais flexível e muito mais descontraída. E isso tem uma explicação. Não é somente para criar um ambiente legal, mas é para dar liberdade de criação. É para dar espaço para essas pessoas trazerem o melhor da sua criatividade, o melhor das suas ideias, para que elas se sintam livres num ambiente acolhedor, num ambiente agradável para elas. É esse tipo de modelo que está aparecendo bastante, se reproduzindo. E olha, não é difícil você entender por que esse tipo de modelo tem atraído tantos jovens atualmente no mercado brasileiro. Prova disso é que 72%, olha a quantidade, 72% das startups são comandadas por jovens que têm entre 25 e 40 anos. É gente que apostou numa ideia e que está tentando fazê-la acontecer. Nós vamos cruzar esse dado com o outro para você entender por que a maior parte das pessoas que estão no setor de startups são jovens. Isso tem a ver com um dos problemas que a economia brasileira apresenta atualmente. Mas a maioria esmagadora, mais de 87% dessas startups são comandadas por homens. Apenas uma pequena fração delas, pouco mais de 2%, é comandada por mulheres. Tá? Aqui eu trago para você conhecer um pouquinho mais desse pessoal das startups, essas pessoas que estão por trás desse ecossistema. Eu trago para você um link. Nesse link, eu destaco para você os intervalos. 30 segundos, 59 segundos. Aqui quem você tem é o Luca. O Luca é um jovem que está ligado ao setor das startups, o setor de EdTech, startups ligadas à educação. Ele já cofundou 2 dessas EdTechs que operam na área atendimento empresa-empresa ou atendimento empresa-cliente, ou mesmo atendimento empresa-cliente e outra empresa. Ele vai contar para você como é que é fundar uma empresa, quais são os desafios que você tem e, principalmente, a dificuldade em você achar investidores que acreditem na sua ideia. Lembra que eu falei para você que existe algo na economia brasileira que explica o fato da maior parte das pessoas em startups serem jovens? Dá uma olhada nessa informação aqui. Quando eu olho para a taxa de desemprego no Brasil, olha esse número. Quase a metade do número de desempregados no Brasil é de gente jovem.
está ali na faixa dos 17, 14, 17 até os 24 anos de idade. O que quer dizer que o desemprego afeta principalmente essa população mais jovem. Ela simplesmente não consegue espaço dentro do mercado de trabalho. Uma saída para isso? Empreender. Se eu não consigo entrar no negócio de alguém, então eu vou abrir o meu próprio negócio. Com uma ideia na mão, muita ambição e coragem, você vai perceber que esses jovens estão encontrando nas startups uma opção e uma saída ao problema do desemprego que afeta em cheio essa camada da população brasileira. Eu ainda trago para você conhecer um pouquinho mais do ecossistema de startups no Brasil, uma legislação desse ano, bastante recente, de 1º de junho de 2021. Ela organiza o setor de startups, ela regulamenta, ela diz o que pode e o que não pode, como vai funcionar, o que está incluído e o que não está incluído. Aqui tem alguns trechos que eu quero destacar para você prestar bastante atenção. Essa lei está dizendo que, olha, essas empresas têm a importância como agentes centrais do impulso inovador em contexto do livre mercado. A própria legislação enxerga que a inovação tecnológica ela acontece fundamentalmente por causa das startups. Elas têm um papel fundamental no desenvolvimento tecnológico dentro da economia brasileira. Ela diz ainda que as startups são responsáveis pela modernização do ambiente de negócios brasileiro, à luz dos modelos de negócios emergentes. Basta dizer digital, e-commerce, virtual e todos esses ligados a esse segmento. Ela diz que uma das funções das startups é a promoção da competitividade das empresas brasileiras e da internacionalização e atração de investimentos estrangeiros. Porque boa parte desse dinheiro que entra para acreditar nessa moçada empreendendo é dinheiro que vem de fora. Dinheiro novo que está entrando no Brasil e está assumindo o risco com essa garotada que está empreendendo aqui no Brasil. Olha, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse setor fascinante da economia brasileira, esse lado que está se desenvolvendo tanto, acesse a nossa plataforma. Dá uma olhada nos links e no material que está lá à tua disposição. Você vai se deliciar com o que a gente colocou para você. Eu encerro aqui com uma mensagem do Eric Reis. Ele diz que uma startup ela é uma instituição. Ela não é um produto assim, ela requer um novo tipo de gestão. Ela é especificamente constituída para o seu contexto de extrema incerteza. Bons estudos!